Olá a todos e todas, bem-vindos ao podcast da Saúde Coletiva da FURB, uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, que busca promover diálogos sobre temas atuais, conectando ensino, pesquisa, extensão e as políticas públicas. Eu sou Luciana Bizio Matos, sou professora do mestrado em Saúde Coletiva e hoje o nosso objetivo desse podcast é discutir o tema da saúde mental e diversidade e questões étnico-raciais. Então, a gente pensar esses eixos de forma integrada é a gente reconhecer que tem as dimensões que se entrelaçam no cotidiano do serviço de saúde e na formação dos profissionais de saúde. Essas dimensões, elas estão sempre conectadas e não tem como a gente pensar a saúde mental de uma forma apenas individual, porque ela é produzida para além só do indivíduo, ela é produzida nas relações, nos territórios, nas políticas e também nas oportunidades que os sujeitos interagem com todas essas relações. E nisso também eles são afetados, direta ou indiretamente, por questões sociais, como por exemplo o racismo estrutural, institucional e as discriminações cotidianas. Então, a gente discutir esse tema é assumir um compromisso ético, político, com a formação, para a gente poder pensar práticas e políticas que possam promover um cuidado com mais equidade, mais integral e que seja realmente de um acesso universal, como é preconizado na nossa Política Nacional do SUS. E para a gente começar, então, discutindo esse tema, nós convidamos a Negrita, para poder trazer toda a sua experiência, trajetória e o diálogo com a gente sobre essa temática. Então, a gente queria começar tu te apresentando e falando um pouco sobre a tua experiência e teu caminho dentro dessa temática que a gente está propondo hoje. Prazer em te receber aqui com a gente. Obrigada, olá a todos e todas. Eu sou a Negrita, né, mas meu nome é Shirley, apesar que até eu mesma esqueço que o meu nome é Shirley. Sou nascida e criada aqui na região norte de Blumenau, sou barriga verde, sou catarinense, educadora há 25 anos, então trabalho com projetos sociais e educacionais pela uma entidade que se chama Olacundê. A gente atua com 13 municípios fazendo educação sexual, projetos que falam sobre a questão do combate ao abuso, projetos que falam sobre a questão do combate ao bullying, a saúde mental, as questões étnico-raciais. E a gente tem essa seriata aí da educação há bastante tempo. Acredito na educação como uma ferramenta potente de transformação, além de alguns projetos sociais voltados para Residencial Minha Casa Minha Vida e outras comunidades que estão aqui nas periferias, não só de Blumenau, mas aqui do Vale Itajaí até o Alto Vale. Que bom você estar aqui com a gente, então, para discutir. A gente discutir essas questões, né, é a gente reconhecer que na diversidade a gente tem que pensar que as pessoas têm na sua história diferentes demarcadores sociais, né, que vão falar do gênero, vão falar da raça, vão falar da classe social, vão falar da orientação sexual e uma série de outras diferenças. E que essas diferenças, elas produzem experiências diferentes também, né, no acesso à saúde, no acesso a condições de vida, e as questões étnico-raciais, elas entram para o centro dessa discussão, né? Para a gente poder discutir elas, a gente tem que reconhecer que a saúde mental, e aí falar do sofrimento psíquico, ele não acontece da mesma forma, né, para todas as pessoas. Como a gente falou antes, essas questões sociais, elas também atravessam principalmente populações negras, indígenas, populações que têm uma certa forma, né, a racialidade sendo atravessada, né, pelo seu corpo e que enfrentam no cotidiano muitas vezes discriminações e até invisibilidades dentro desse processo. Então, a partir disso, a gente queria que tu contasse um pouquinho pela tua experiência, quais são os principais desafios que tu percebe quando a gente fala da diversidade e saúde mental no serviço de saúde, principalmente pensando essas questões étnico-raciais, as questões de desigualdade, como tu tem percebido isso na tua trajetória, na tua experiência? Bom, como eu estou bem atuante nas comunidades periféricas de Blumenau, primeiro eu vejo um descaso total quando a gente fala não só na questão étnico-racial, mas a questão econômica, né? A gente se preocupa muito com as questões do centro, de deixar o nosso centro de Blumenau bonito e belo para o turista, mas os nossos bairros, eles estão meio que largados e a classe trabalhadora está nos bairros, né? E pensando nessa questão, principalmente na saúde mental, que a gente tem índice altíssimo hoje em dia de pessoas com depressão e outras questões, síndrome do pânico, enfim. A comunidade negra é a comunidade que é mais atingida pelas questões psíquicas.
né? Eu até hoje de manhã dei uma lida sobre alguns dados que eu acho importante a gente também trazer pela OMS. Então, 87% da comunidade preta sofre violência psicológica. E isso a gente tem que lembrar que é um contexto violento, né, histórico, que a nossa etnia, que os meus antepassados sofreram. Porque eu vejo muitas pessoas falar, eu sou descendente de alemão, eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de português, mas ninguém quer ser descendente de escravo. E ninguém nasceu para ser escravo. As pessoas que entendem um pouco sobre a história da construção desse país sabem que é uma construção de sangue, sangue e muita dor. Né? E eu sempre, quando eu venho falar sobre a questão da negritude especial, eu sempre digo, gente... primeiro a gente tem que modificar o nosso diálogo quando a gente fala isso, não é escravo. É pessoas sequestradas e escravizadas, porque ninguém nasceu para ser escravo. Então, essa é a primeira violência que o nosso povo sofreu, de ser tirado do seu continente, vir para cá, construir um país e não receber nada por isso. Por isso que a gente fala em dívida histórica. Né? Dívida histórica nada mais é esse contexto breve que eu acabei sinalizando. E fora todas as violências, né, que a gente passa no cotidiano, que a gente tem que provar 50%, ou às vezes 10 mil vezes que somos bons, que temos competência, temos excelência no que a gente faz. Quando a gente ocupa espaço de poder, eu hoje estando na frente de uma entidade, eu faço tratativa com secretários, com prefeitos, com deputados, então eles nunca esperam receber uma mulher preta, com black, com todas as características, e violências pequenas que a gente já recebe desde a infância, né? Eu passei a minha infância toda sendo chamada de macaca, o teu cabelo é duro, e todas essas questões que, para uma criança e uma adolescente, não sabe como tratar. Claro, eu venho de uma família com letramento racial, meu pai é preto, minha mãe é preta, e eles deram um licença para eu conseguir atuar com isso. Mas na escola eu só consegui combater o racismo com violência, agredindo essas pessoas que faziam racismo comigo. Você usa toda a tratativa, fala para o professor, fala para o coordenador, fala para o diretor, ninguém faz nada. E aí, depois de adulta, você passa por outras violências que você tem que toda hora se posicionar. Né? Ou toda hora você tem que ter uma opinião sobre determinados temas. Toda hora você tem que ter algo para falar. E às vezes a gente só quer ficar em silêncio, entende? Uhum. Eu sempre estou dizendo que, principalmente no recorte das mulheres pretas, nossa, a gente está exausta. Uhum. Eu não quero mais ser guerreira, eu não quero mais ser a batalhadora, eu não quero mais ser a lutadora. Eu quero falar de outros debates, mas ainda em 2025 eu ainda estou falando de racismo. E eu acho importante a gente falar sobre essa condição da saúde, do atendimento. Como é que a classe trabalhadora, que a maioria estamos nós pretos e pardos, estão sendo tratados nos postinhos de saúde, nos AGs. O que tem aqui em Blumenau? Nada. Para a saúde da população preta, porque entende-se que essa é uma cidade que não é de negros, enfim. Então, pensar em políticas públicas, mas políticas públicas que vão para a prática, não ficam em leis, em teoria, ou debates de movimentos sociais que a gente está lá debatendo, e a gente não avança porque a gente não tem nenhuma representatividade para colocar isso de fato em ação. Uhum. E de que maneira tu percebe que isso que tu está trazendo, né, desse preconceito e essa falta de representatividade impacta diretamente na saúde mental, né? Acho que tu já falaste um pouquinho de todo esse ciclo de violência, né, que acontece muitas vezes desde a infância, né, desde a existência. Acho que tu trouxeste um tema muito importante, que é a questão cultural, né, e a forma como a cultura... Não sei se dá para a gente dizer questão cultural, porque tem várias culturas, né? Mas a forma como, a forma hegemônica que as pessoas entendem o que seria cultura, né? Principalmente aqui na nossa região. Como que tu percebe que isso tem impactado na saúde mental especificamente? Eu vou primeiro falar sobre a questão da representatividade, que eu estou aqui desde criança, eu sou criada aqui. Só para ter um exemplo, a pergunta que eu mais respondo na minha cidade é: da onde eu sou? E eu sempre falo isso porque eu ainda estou respondendo isso, da onde eu sou. Antes eu tinha trans, então as pessoas acreditavam que eu era da Bahia, né? E agora eu com meu cabelo black, eu sou do Haiti.
né? Então, nunca sou vista como uma blumenauense nascida e criada na cidade. Eu sou da região norte, sou da Itopawazinha, enfim. Isso já é uma violência, ou seja, você não pode fazer parte deste local, porque esse local tem uma única cultura, ou germânica, ou italiana, ou portuguesa. Eu acho que é primeiro a gente entender que Santa Catarina e o Brasil em si, eu acho que até o mundo, ele é plural. E o bacana é essa diferença que existe de etnias, enfim, de raça, de cores e de cultura. E se a gente deixa só 100% uma única cultura, ou a gente acredita que é só isso, a gente acaba o quê? Alimentando o preconceito. Né? A gente teve agora a Miss Santa Catarina, é uma mulher preta retinta com cabelo crespo. E ela sofreu extremamente preconceito e foi extremamente detonada por algumas pessoas acreditarem que ela não representa o Estado. Por que não? Né? É a pergunta eixo, né? Nós tivemos agora o caso daquela torcedora do Avaí que, de forma, nem sei se dá para dizer equivocada, mas totalmente infeliz, né? Agrediu os outros torcedores com palavras extremamente chulas, como gerando todo, né, vomitando todo o seu preconceito que ela tem social. E aí você se pergunta, gente, eu estou na educação, a gente faz muito projetos, a gente dialoga muito sobre harmonia, sobre aceitar o próximo, sobre representatividade, mas onde que eu me vejo? Eu estou dialogando com prefeitos. Eu chego em várias cidades, não tem nenhum prefeito preto, uma prefeita preta mesmo esquece. Vereadores, raramente encontro. Estive semana passada na LESC, não encontrei nenhum deputado preto. Assessor chefe de gabinete, a mesma coisa. Então, assim, eu estou falando comigo mesma, entende? A representatividade é importante, por quê? Porque eu sei as minhas dores. Sim. Você, enquanto mulher branca, tu pode ter sensibilidade, mas tu não sabes o que é sofrer o racismo. Então, é por isso, quando a gente utiliza o nosso cabelo, que muito tempo foi oprimido, e essa é a palavra, nenhuma menina negra queria alisar o cabelo, mas se falar que teu cabelo é duro, é ruim, é fedido, sem nunca ter cheirado, obviamente tu vai querer alisar, tu vai querer ficar nesse padrão. Quando as meninas começaram a ver na TV mais meninas pretas, com o cabelo crespo, com outros modelos, o que elas fizeram? Elas pararam de alisar o cabelo. E representatividade é isso, é você se ver. Quando eu faço um projeto, eu vou numa cidade que tem 3 alunos pretos, eles olham para mim e eles falam, nossa, a professora é que nem eu, entende? E isso é importante não só no âmbito da educação, mas sim no âmbito político, para que aí sim a gente consiga criar políticas públicas para tanto o povo preto, o povo indígena, LGBTQIA+, e assim sucessivamente. E se a gente não tiver alinhado, não só nós pretos, porque eu sempre falo algo que é bem forte, que racismo é coisa de branco, eu sofro racismo. E aí tem várias pessoas brancas que ficam horrorizadas quando eu falo isso. Gente, eu sofro racismo desde que eu nasci. Entende? E se eu falar um pouquinho com um tom de voz maior, mais alto, eu sou agressiva. Se eu for um pouquinho mais dura, eu sou violenta. Se eu não quiser falar, me dá um tempo. Eu não sei dialogar. Claro que nós sabemos. Como que o povo preto saiu da escravidão? Dialogando e fazendo estratégias extremamente incríveis. E aí, falar de representatividade é isso. É a gente colocar as pessoas pretas no poder, mas um poder significativo, não num poder como massa de manobra. É você conseguir, de fato, aquilo que eu falei anteriormente, a gente colocar em prática políticas públicas que vão servir para a classe trabalhadora, que na sua maioria está ali pretos e pardos. Acho excelente tu trazer isso, né? Porque a essência da política pública, ela é responder à necessidade da população, né? Então, se é uma política específica dessa população, ela precisa entender qual é a necessidade da população, né? E se a gente não está escutando a população, não está realmente dando voz para quem precisa ser escutado, a gente tem um gap, né? Tem uma distância para a gente poder chegar nesse lugar, né? E aí, pensando nessas políticas públicas, especialmente, né, no âmbito do SUS, como que a gente pode articular para construir serviços de saúde mental que sejam verdadeiramente mais inclusivos, não só não racistas, mas antirracistas, né, que pensem em uma lógica que seja interseccional, que possa dialogar mesmo com a diversidade?
Novamente eu vou bater sempre muito na mesma tecla. Política pública tem que ter representante do povo, de verdade, a fim de criar essas políticas públicas e um gestor que queira colocar isso em prática, principalmente nos bairros. Né? Nós temos diversos bairros, diversas periferias aqui de Blumenau, porque as pessoas vêm visitar a nossa cidade, veem o centro, aqui a Proeb, e acham que a cidade é só isso. Eu que estou nas comunidades, eu sei que Blumenau tem 17 periferias, e periferias mesmo, de casa com terra no chão. A gente está fazendo projeto lá. Como que essas pessoas estão sendo atendidas? E muitas vezes, quando eu vou para as comunidades, elas nem são orientadas, elas não sabem do seu direito. Então, a primeira questão vamos instrumentalizar com a periferia, no sentido que o que é meu direito? Né? Aí nós temos alguns bairros que já são caracterizados, aquele ali, aquele povo ali faz de qualquer jeito, ou tem um atendimento diferenciado, porque são bairros periféricos. Quem são os profissionais que estão lá? Estão fazendo formação para esses profissionais? O que nós queremos de atendimento para o nosso povo da classe trabalhadora? Né? E aí eu vejo que a primeira coisa que a gente tem que fazer é dialogar com a população. E aí a gente bater em porta e porta, os agentes de saúde, trazer essa população para estar fazendo parte dos conselhos de saúde, debater, mas de uma forma que eles compreendam. Não adianta a gente ir lá com a linguagem acadêmica e querer que a dona Maria entenda toda aquela linguagem acadêmica que a gente utiliza. Não, ela não vai compreender, ela não vai se conectar comigo. Eu vou ter que dar exemplos do dia a dia. E isso é muito difícil fazer. E isso a elite não consegue fazer, porque a elite não sabe o que é contar moeda para comprar pão. A dona Maria sabe. A elite não sabe o que é ter um filho lá esperando 12 horas para ser atendida no postinho ou no hospital. A periferia sabe. Então, a gente precisa ter profissionais da saúde e pensar numa política pública da saúde integrada no sentido de olhar para as particularidades de cada comunidade. E isso é política. Por mais que hoje em dia as pessoas estão cansadas, eu acho, e também exaustas, né, e não querendo se envolver com política, mas é o que eu falo até para os meus estudantes, gente, tudo é política. Eu estar aqui hoje é um ato político. Né? Eu estar na educação é um ato político. Eu trabalhar com comunidade de periferia é um ato político. E a gente precisa se envolver. Se envolver não quer dizer que eu vou me candidatar a vereadora, que eu quero ser prefeita. Não. A minha ação pode ser no meu bairro. Né, que seja uma ação pequena. Vamos construir essas mulheres, nem que seja o quê? É um grupo de mulheres evangélicas, como eu estou fazendo lá no Passo Manso. Vamos conversar sobre a Bíblia. Algo simples. E em cima disso a gente construir toda uma educação popular. E que precisa ser para ontem. Mas para isso há necessidade de interesse político e principalmente de fomento financeiro. Não dá para fazer um trabalho que é um trabalho longo. Não é algo para 2, 3 anos, não. Isso daqui é no mínimo 15 anos para a gente dar um choque de instrumentalização e para o povo começar a entender que tanto os representantes do povo, que são os políticos ou até prefeitos, eles são nossos representantes. E quem elege eles somos nós. E aí a gente não pode eleger por causa de uma cesta básica, que muitas vezes é necessidade, por causa de uma caçamba de areia, que muitas vezes é necessidade, mas, cobrá-los. Tá? Não pode mais, em 2025, os políticos estarem na periferia só 4 anos. Aí eles descobrem que tem um resital Minha Casa Minha Vida no Passo Manso, no Progresso, que tem lá o pessoal da Garuva, e assim sucessivamente. Ótimo. Porque essas questões, né, que são trazidas de transformação, elas precisam acontecer e partir do território, né, que tu está trazendo, né, onde a vida realmente acontece, né, onde os problemas estão ali colocados e precisam ter soluções ali viáveis, né, e que possam trazer uma promoção de saúde e talvez uma potência para perceber, né, que outras soluções possam ser feitas de forma coletiva, né? A gente entender que precisa ter essa integração, né? E algo muito importante, né, que para a gente é muito relevante e é necessário a gente pensar que o SUS ele é uma política pública que ele tem, né, dentro dessa proposição a justiça social, né? Ele precisa ter. E mesmo a gente tendo muitos desafios, a gente não pode perder de vista que esse é um dos principais eixos que constroem ele como uma política
que é única e que é nosso patrimônio, né? O SUS, ele é do povo, né? Ele não é de um governante, ele não é do prefeito, ele não é de um presidente, né? Ele é nosso, e aí ele precisa também nos representar dessa forma, né? E que outras possibilidades tu percebe que poderiam transformar, né, e ter mais potências para ter um espaço mais seguro e acolhedor dentro do serviço de saúde? Acho que tu falaste um pouco da formação dos profissionais. Tu acharia interessante a questão do letramento racial? Essa poderia ser uma possibilidade? Que outras possibilidades tu pensaria? A formação já se entraria essa questão do letramento racial. Mas, por exemplo, nosso município não tem uma Secretaria das Mulheres. Nosso município não tem uma Secretaria da Igualdade Racial, que não entra só as questões da negritude, mas indígenas também, até porque a gente tem uma comunidade grande indígena vivendo aqui em Blumenau. De que forma? Entende? Novamente, nós vamos esbarrar nas questões da política. A nossa cidade não tem uma Secretaria das causas do LGBTQI+. Mas daí é o que eu escuto sempre. Negrita, a nossa cidade é conservadora, aqui a gente é tradicional. Sim, mas eu estou na escola, o que eu mais me esbarro são com alunos trans. O que eu vou fazer com eles? Eles não têm direito de viver, os meus alunos trans? E eles estão na escola e, posteriormente, eles vão viver a sua vida, vão pagar imposto, vão trabalhar. O que a gente faz com os meus alunos trans? Que é o que, quando alguém me diz que a cidade é conservadora, tradicional, sim, mas ele também é um ser humano, né? Ou não? Aí eles podem fazer qualquer coisa. Então, a gente pensar, gente, nessas secretarias que vão debater esses assuntos em todos os âmbitos, não só na questão da saúde. Se a gente tivesse uma secretaria das mulheres, nós estaríamos lá debatendo a questão da violência doméstica. É algo simples. Onde que nós estamos debatendo em Blumenau a questão da violência doméstica? Não estamos. Aqui não acontece. Onde que a gente está debatendo as questões da negritude? Não tem preto em Blumenau. Eu sou oriunda de uma família que nós somos em 4 irmãos. Nós somos os 4 nascidos e criados aqui em Blumenau. Então é uma falácia dizer que Blumenau é uma cidade alemã. Não é. Se criou essa cultura e eu acho que esse é o nosso grande erro da cidade, não querer acolher as outras culturas, as outras religiões, para que a gente consiga, de fato, ter uma sociedade mais harmoniosa. Enquanto eu ligo a TV e eu vejo um pastor dizendo que quem é de determinado partido não pode ser cristão, quem sou eu para falar em nome de Deus? Isso vai trazer harmonia na sociedade? É essa a sociedade que a gente espera, uma sociedade dividida? Aí eu vou estar lá, com 80 anos, vocês vão me convidar para falar de novo de racismo. Porque a gente não avança. Eu vejo avanços aonde? Na educação. Nessa juventude que muitas pessoas falam que estão perdidas e não estão perdidas, mas que é uma juventude mais fluida, é uma juventude que se acolhe, é uma juventude que não tem tanto preconceito como as nossas gerações e que querem ser respeitando o próximo. Mas enquanto a gente tiver com esse discurso de somos conservadores, somos tradicionais, somos isso, somos tudo, somos seres humanos, somos pessoas. E pessoas precisam ser respeitadas. Enquanto a gente não pensar em política pública, uma secretaria da mulher, da igualdade racial, das questões LGBTQI+, que estão na sociedade de Blumenau. Não pense que em Blumenau só tem família tradicional, enfim, não, né? Porque toda a sociedade é plural. A gente vai ficar no âmbito do imaginário, no mundo das ideias de Platão. A gente não avança, infelizmente. Sim. Porque a gente pensar, como tu fala, a representatividade, né? Enquanto a gente não tem essas populações representadas mesmo para trazer o debate e trazer a necessidade que acontece lá, né? No chão do território, fica essa distância muito grande, né? E isso é refletido muito nos aspectos que trazem os resultados que a gente vê na questão do adoecimento, na questão do sofrimento, né? A gente percebe que tem um recorte, né? Como a partir desse histórico que tu trouxe pra gente, né? Que é um histórico que todo mundo sabe, mas muitas vezes
gostaria de pensar que ele não existiu, né? Tá colocado na nossa vida, no nosso cotidiano. E a gente tem, né, dentro da saúde mental, esses reflexos, por exemplo, isso como um recorte. Então, você está falando da violência, né? Por exemplo, a violência doméstica, a gente tem, né, números mais expressivos na população preta, né? A violência obstétrica, a gente também tem. Então, a gente tem colocado isso já demarcado, né, nos próprios indicadores, assim, no processo do cuidado. E aí, como a gente pode pensar que isso possa ser um compromisso nosso, né? Eu acho que tu falaste um pouco da educação, né? Investir um pouco nessa juventude que está aí, poder pensar outros processos. E como que a gente poderia pensar que as culturas e a diversidade fossem mais acolhidas de forma mais respeitosa na nossa cidade, por exemplo? Eu acho que o primeiro ato é a gente pensar em quem nós estamos votando, né? Porque a gente está o tempo todo falando de representatividade, e representatividade, nós temos uma Câmara de Vereador, quantos vereadores eleitos pretos tiveram? Foram suplentes ou, no máximo, suplente, né? E aí a gente acabou de sair do 20 de novembro, que agora virou uma lei, né, um feriado nacional. Quais ações que Blumenau fez para a consciência negra? Aí eu tenho que fazer sozinha? Com que fomento? A gente tem o Stamifício, a gente tem o Oktoberfest, e muitos deles também pegam fomento da Lei Rouanet. E o Dia da Consciência Negra, o que foi feito na nossa cidade? E aí eu vou dar um exemplo simples. Gaspar tem uma vereadora preta, que é a Mara da Saúde, e lá ela mobilizou uma lei antirracista, ela mobilizou a Semana da Consciência Negra, porque ela tem fomento. E aqui em Blumenau nós fizemos o quê? Nada. Nada. Não tem pretos na nossa cidade. É a mesma coisa da questão LGBTQI+. Ah, gente, mas a nossa cidade é conservadora, é tradicional. Gente, mas a comunidade LGBTQI+, está na sociedade, a comunidade preta, a comunidade indígena. E o que fazemos? Nós só queremos o padrão, a pessoa branca, ariana e loira. Né? A gente tem que refletir, gente, sobre essas coisas que são sutis. Por exemplo, quando a gente pega um prefeito de Florianópolis, que ele tem uma política que eu digo que é agressiva, que você não pode entrar na rodoviária e você vai ser abordado se você tem um lar ou não, enfim, o direito de ir e vir totalmente, né, desconsiderado. Ou seja, eu não posso nem reiniciar em outra cidade. Porque aqui a gente só quer pessoas trabalhadoras. E o que é o trabalhador? Né? A gente está falando da escala 6.1 de eliminar, mas qual é a escala dos políticos? É 6.1? Eu quero essa escala. Eu acho que nem 3.1. Pois é. E a gente está falando do trabalhador que não tem direito de adentrar dentro de uma cidade porque ele vai dar, entre aspas, prejuízo para a cidade. Gente, são coisas sutis. Nós perdemos agora na UDESC as cotas. Eu ainda estou discutindo cotas. Eu não queria cotas. Eu sempre levo para o debate que cotas é migalha. Eu queria dinheiro. Os Estados Unidos está fazendo uma lei para pagar todas as famílias que tiveram pessoas sequestradas e escravizadas com que? Dinheiro. Eu preferia dinheiro. Eu vivo num país capitalista. Imagina, lá em casa nós somos em 4 pessoas pretas retintas, que tivemos antepassados de pessoas escravizadas, no mínimo cada um de nós vai ganhar 5 milhões. A política ela vai ser atravessada dessa forma quando a gente fala dessas questões. Se a gente não ter representatividade, não ter secretaria e não observar nas entrelinhas sutis, daqui a pouquinho eu estou sendo expulsa de Blumenau por ser preta. A gente teve um filme que é esse Medida Provisória. Vai acontecer aquilo logo, logo? Vão me convidar para ir para a África? Sendo que eu sou brasileira e nascida aqui em Santa Catarina? Eu não duvido. Então, é se preocupar para ontem, gente, e deixar as nossas paixões de lado. Ter seriedade na hora que eu me disponho a estar representando o povo. Eu estou representando todo mundo. Eu não posso representar uma única religião, uma única etnia, uma única comunidade. Representando o povo é todos.
É para todos. Ótimo. E enquanto a gente, né, perpetuar esse lugar de bom, é isso mesmo, somos tradicionais, conservadores, e colocar como é isso que a gente tem, a gente não muda os processos, né? A gente vai reproduzindo só, e enquanto a gente não fala, olha, não é assim, né, isso é diferente, precisa ser diferente, a gente acaba, né, passando esse padrão para frente, né? Naturalizando algo que não é natural e não deve ser natural de nenhuma forma, né? Então, esse tema é muito importante, né, para a saúde coletiva, porque na saúde coletiva a gente entende a diversidade, ela precisa fazer parte. A gente não tem como falar em saúde, uma saúde, né, equitativa, de justiça social, sem pensar na diversidade, né? Porque a diferença, ela precisa nos compor para a gente poder olhar todo mundo de forma igual. Né? Igual enquanto direito, mas diferente, né, na sua singularidade. Se a gente não entender que as pessoas são diferentes, se a gente partir desse pressuposto para poder pensar lógicas de educação, de saúde, a gente vai naturalizar como se todo mundo precisasse das mesmas coisas. E a saúde mental entra muito nessa perspectiva, né? Quanto mais a gente conseguir trazer esse debate e conseguir trazer as necessidades distintas, a gente tem maior possibilidade de ampliar essas vozes, né? E a gente não faz saúde coletiva, a gente não faz um sistema único que não seja diverso, né? Ele nasce para ser diverso, ele precisa se manter diverso, né? A gente queria te agradecer muito estar aqui com a gente, né? O debate, poder pensar essas reflexões, estar aqui, o programa de saúde coletiva está aberto também para a gente continuar dialogando sobre essas questões sempre que for necessário, sempre for pertinente. Tu queria trazer mais alguma questão, mais algum recado? Não, eu deixo aqui a provocação para a nossa cidade, para o nosso município, que é um município plural, que é um município que tem pessoas pretas, LGBTQI+, indígenas, italianos, alemão, para que a gente reflita sobre que sociedade que a gente quer deixar para os que estão por vir, né? Essa sociedade que vai ficar pensando e segmentando e dividindo uns aos outros por causa de questão religiosa, por causa de cor, por causa da sua condição sexual, ou é uma sociedade que vai conseguir se respeitar? E para isso a gente tem que ter um avanço, que é um avanço político, é um avanço político não partidário, mas pensando na classe trabalhadora, pensando em todos e todas e todes, né, que isso não vai modificar a língua portuguesa, falar todos, enfim, e pensando nessa juventude que está vindo aí extremamente fluida e pode sim fazer uma revolução, que é o que eu espero, mas não uma revolução armada, uma revolução onde a gente possa sentar, ter pensamentos diferentes, ter religião diferente, ter cor diferente e mesmo assim a gente se respeitar e dialogar. Enquanto eu deixo essa provocação para que a gente possa ter esse pensamento mais sincero, e eu vejo tantas pessoas falando que são cristãs e é um pensamento extremamente cristão e colocar em prática. É isso, eu que agradeço o acolhimento e o espaço para o debate. Obrigada. Obrigada, então. Obrigada, Negrita. Muito obrigada à equipe da TV FURB e a todas as pessoas envolvidas para a realização desse podcast. Obrigada a vocês que ficaram nos ouvindo aqui o nosso debate e aguardem os próximos episódios. Vocês podem acompanhar, né, o tema de saúde mental e diversidade. O próximo episódio é Cuidado em Liberdade e podem nos acompanhar a partir das redes sociais @ppgsc FURB. Até mais.